dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 21 de janeiro de 2025, é terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que no céu de hoje ele está no signo de Câncer e está retrógrado. E de madrugada, a Lua, que ainda está no signo de Libra, ela fez uma quadratura com Marte. Então, 1h34 foi esse primeiro aspecto do dia de hoje. A Lua em Libra, ela busca muito essa harmonia, esse equilíbrio, principalmente no campo das relações, mas dos desejos, né, em tudo na vida. A Lua simboliza o nosso corpo emocional, então tem essa busca ali de pesar os prós e os contras, de estar sempre avaliando nesse processo de reflexão. Então, quando a Lua está em Libra, que é um signo de ar cardinal, a gente pode ficar muito mais mental, racionalizando o nosso sentir. Lembrando que a Lua muda de signo cada 2 dias e meio e hoje ela já vai para Escorpião, tá? Mas depois eu falo sobre isso. Então, 1h34, a Lua em Libra, ela fez essa quadratura com Marte em Câncer. E é um aspecto, a quadratura são aspectos de tensão, então como se tivesse uma certa briga ali entre esses planetas, né? A Lua representando o nosso corpo emocional e Marte esse nosso impulso agressivo, de luta, de guerra. Então tem esse conflito, tem uma vontade ali de paz, de sossego, de tranquilidade, mas também tem um impulso ali por esse respeito às emoções, esse cuidado com as emoções, essa luta ali por ser cuidada. Que Marte em Câncer, muitas vezes, ainda mais por ele estar retrógrado, ele pode estar trazendo questões do passado, mágoas, dores, e às vezes a gente percebe isso quando a gente vê que está reagindo emocionalmente por algo que já aconteceu lá atrás, sabe? Então, às vezes alguém faz algo para nós e nos engatilha, e a gente reage de uma forma muito maior do que o ato da pessoa, sabe? Então, às vezes, a gente está respondendo por questões que já aconteceram. Então, Marte em Câncer, ele pode trazer muito isso, né? Então, esse momento ali, 1h34, às vezes pode ter trazido nos sonhos, às vezes, essas lutas, essas questões do passado, mágoas, dores, né? Então, pode ter sentido, às vezes, algum impulso agressivo também, ou essa vontade mesmo de trazer um autocuidado para si, né? Porque Marte em Câncer é essa luta, essa busca por cuidar de si mesma, né? E aí, o próximo aspecto do dia, 9h29, o Sol em Aquário, ele vai fazer uma conjunção com Plutão em Aquário. Então, eles vão se juntar, né? No mesmo grau, no mesmo minuto. Então, o Sol, ele vai falar sobre questões de visibilidade, de reconhecimento, de luz, ele traz as questões para a consciência. E Plutão, ele é o deus dos infernos, né? É Hades, é o deus do submundo. Então, é como se o Sol estivesse iluminando essas questões ali ocultas, que não precisam ser necessariamente negativas. Às vezes, é só algo que, de alguma forma, a gente reprimiu, a gente não integrou, né? Mas muitas vezes, quando tem aspectos com Plutão, ele faz emergir, ele traz à tona questões que a gente não estava vendo, né? Então, às vezes, pode falar de compulsões, de obsessões, de sentimentos muito intensos que a gente estava reprimindo há muito tempo, e isso vem à tona, tá? Pensando num nível mais individual, já que Aquário vai falar sobre pensamentos, vai falar sobre coletivos, vai falar sobre tecnologias, às vezes é um momento que você percebe, né? Então o Sol traz essa clareza, essa visão, você percebe o impacto, o poder que essas questões do seu pensamento têm sobre você, que as questões do coletivo têm sobre você, né? Do grupo. Às vezes você percebe, nossa, quando eu tô nesse grupo aqui, eu começo a agir assim. Quando eu tô com esse coletivo de pessoas, eu começo a agir de outro jeito. Quando eu tô numa rede social, eu começo a ter tipo de comportamento. Né? Então, Plutão ele traz muito essa percepção de onde a gente está perdendo o nosso poder e acaba sendo um convite para retomar. Porque o Sol ele vai falar sobre autogoverno, ele vai falar sobre autoridade, sobre nós mesmas, nessa capacidade de reinar sobre nós. Então, o Sol é o nosso astro-rei. Então, ele traz essas questões. Pensando num nível mais coletivo, o Sol ele representa lideranças, ele representa figuras de autoridade. Então, essa conjunção do Sol com Plutão, às vezes, pode trazer à tona pessoas que ocupam posições de poder, às vezes pode vir à tona questões que a gente não estava enxergando, que a gente não estava vendo, tá? Então, eu até coloquei no horóscopo que eu postei no canal de transmissão, né? Que ao mesmo tempo que vem à tona essas questões de controle, de medo, de insegurança, né? Essa intensidade emocional, também é esse momento da gente se entregar
para o que a gente não tem responsabilidade, mas também retomar esse poder do que é nossa autorresponsabilidade, sabe? Então eu vejo que pode ser um momento ali de transformação, da gente deixar morrer muito essa vontade de controle, né? Essa obsessão muitas vezes que a gente pode ter por poder, por controle, mas também essa retomada desse território que é nosso, né? Desse nosso submundo que seja, ou nessa capacidade de autogoverno sobre nós mesmas, tá? Então, é um bom momento para trazer consciência sobre aonde você está deixando o seu poder, aonde você não está exercendo o seu poder, né? Exercendo ali a sua capacidade de cura também, de transformação. Então, é um bom momento para tomar esse poder, principalmente mental, para si, tá? E aí, o próximo aspecto do dia, que vai ser um ingresso, na verdade, 13 e 20, 1 e 20, a Lua vai ingressar no signo de Escorpião. Escorpião é um signo das águas fixas, então enquanto a gente estava no signo de Libra, a gente podia estar mais mental, né, racionalizando, e quando a Lua, quando ela vai para um signo de água, que também é Câncer e Peixes, a gente fica mais sensível, né? Então a gente pode se conectar mais com as nossas emoções a partir do sentimento mesmo, né? E Escorpião, por ser um signo fixo, é um signo que vai até as profundezas, vai mais profundo, no sentido de se fixar mesmo no sentimento, de se aprofundar, de querer ir até a raiz, né? Então, o Escorpião, muitas vezes, ele é conhecido por essa intensidade, essa capacidade de se aprofundar, né? Então, pode trazer muito essa intensidade para o corpo, porque quando a gente se permite sentir realmente, o sentimento morre, a gente permite esse renascimento. O que acontece é que muitas vezes a gente fica brigando com nós mesmas e não se permite sentir, e o sentimento vai se estendendo, né? Aquela angústia vai se estendendo. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente tem práticas de respiração em que a gente deixa a respiração fluindo e vai sentindo, né? Então, muitas vezes a respiração é uma forma de direcionar tanto o pensamento, né, quanto os sentimentos. E a gente permitindo esse fluxo da respiração, a gente permite o fluxo da emoção, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente não se permite sentir, a gente corta a respiração. Tanto que se a gente pensar no bicho, no escorpião mesmo, ele tem essa capacidade de parar de respirar, de parar de comer só para sobreviver, quando ele sente que tem algum inimigo, né? Então, muitas vezes, esse fluxo da respiração, ele ajuda nessa aceitação do fluxo emocional, né? Permitindo que outras emoções venham, permitindo sentir e permitindo esse novo, né? Esse renascimento, essa cura. Então, todo tipo de prática, assim, de liberação emocional, ainda mais pensando que a Lua vai minguar, né? Tá muito favorecido, tá? Tudo que você sente, assim, que facilita esse detox, essa libertação do seu corpo emocional vai ser muito bem-vindo no dia de hoje e pela próxima semana, tá? O próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser 16h51 e ela vai fazer uma quadratura com Plutão. Então, de manhã agora o Sol vai se juntar a Plutão e depois tem essa quadratura com Plutão. Então, eu vejo que de manhã a gente pode ter essa visibilidade e à tarde, isso, né, no finalzinho ali da tarde, isso pode vir muito pro corpo, né, de uma forma mais sensível mesmo. Então, a gente pode ter esse sentimento ali do que precisa ser transmutado, do que a gente precisa agir diferente ou do que a gente precisa cortar na nossa vida também. Trazendo esse aprofundamento ali da nossa relação, então, com a mente, com o coletivo, com tecnologias. Então, às vezes, percebendo, a internet tá roubando a minha energia, né? Esse coletivo, esse ideal, esse tipo de pensamento, né? Tá tirando a minha energia. E aí, 17h31 vai ser o momento que a Lua vai fazer uma quadratura com o Sol. E esse aspecto é o momento que a gente começa oficialmente a fase minguante. Ontem eu já trouxe para vocês que desde que a Lua fica completamente cheia, ela tem o seu ápice, ela já vai começando a minguar, ela já vai começando a diminuir em luz. Só que esse momento, ele é o momento oficial da Lua minguante porque é quando tem essa quadratura, né? Eles estão ali em signos que ficam 90 graus, né? Exatamente 90 graus. Então é um momento que o Sol... a Lua enxerga o Sol, então é como se a gente conseguisse enxergar o que precisa, ter mais clareza do que precisa ser liberado, né? O Sol sempre traz a visão e a Lua traz muito essa questão do sentir. Então, no Escorpião, pode estar sentindo muitos venenos,
pode estar sentindo muito que tira o poder. E o Sol em Aquário, ele traz a visibilidade dos pensamentos, das estruturas mental, da possibilidade de disciplina da mente, das ideias, né? Então, às vezes, a gente pode perceber hábitos que a gente pode se libertar, tipos de comportamento, né? Então, a gente pode ter muita clareza sobre isso, né? O nosso corpo, às vezes, já tá sinalizando. Às vezes você sente, você pega o seu celular, você já sente a sua energia se esvaindo. Você conversa com tal pessoa, tá em tal grupo, vai em tal ambiente, você já sente que tá se descarregando, sabe? Então perceber, principalmente ali próximo de 5h31, ter essa percepção do que tá tirando o seu poder, do que tá tirando a sua energia, né? E como eu falei, essa lua minguante, a gente pode pensar que ela vai ficar mais uma semana, né? Que até a lua encontrar o sol de novo, que daí a gente vai ter uma lunação aquariana, uma lua nova. Então essa semana é esse momento de liberação, né? Liberação emocional, às vezes pode ser liberação de coisas em casa mesmo, que você sente que não fazem mais sentido, práticas que promovam essa libertação da mente, que promovam essa libertação de questões físicas também, fazer um detox às vezes, sabe? Um detox mental, no sentido, vou ficar um tempo sem internet, um tempo sem utilizar coisas que eu sei que estão me desregulando, né? Então, às vezes, até esses momentos, Sol em Aquário, ele traz muito essa questão, às vezes, de se afastar, de se retirar. Então, às vezes, pode ser um momento mais introspectivo, mais reservado, para que você perceba mesmo, né? Qual que é o impacto das coisas sobre você, para que você possa fazer escolhas mais conscientes, tá? Então, esse aspecto ali, 5h31 da Lua fazendo quadratura com o Sol, pode ser difícil para lidar com essas questões, assim, de autoridade, né, de responsabilidade coletiva, porque às vezes você tá muito no seu mundo interno, né, tem muitas questões internas vindo à tona aqui. Hoje o dia inteiro, então, ele tá bem intenso, né, porque tem esses aspectos com Plutão, que é o regente moderno de Escorpião, que já traz essa intensidade, daí a Lua ingressa em Escorpião. Então tem essas duas quadraturas. Então eu diria que é um dia para você ter esse cuidado, essa percepção da sua energia, esse cuidado consigo mesma, não entrar em lutas, em disputas que você sabe que só vão tirar o seu poder, que não vão te dar poder, né? Então às vezes é um momento mais para fazer um trabalho interno, de buscar esse cuidado interno, né? Então a lua minguante, ela nos volta muito para nós mesmas, nos volta para nossa própria energia. Então, aqui dentro de mim, dentro desse meu universo, o que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? O que está ao meu alcance, né? Então, tenham esse cuidado com as emoções, processos ali de meditação, de escrita. Quem gosta às vezes de fazer banhos também pode ser bem benéfico nessa lua minguante. Então é isso para o dia de hoje. Aproveitem para cuidar da sua energia e para perceber também o que tem tirado a sua energia, o que tem te desvitalizado.